Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Então vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, é o texto dessa noite para a nossa meditação. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui, irmãos, vamos mais uma vez orar ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós precisamos ouvir agora o Senhor falar conosco. Nós precisamos, Pai, ouvir a tua voz. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de forças. Nós precisamos, Pai, saber o que o Senhor quer de nós nessa noite. Portanto, Pai Santo, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Eu te peço, Pai, também, usa-me como instrumento nessa noite. Glorifica, Pai, o teu nome. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: o que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Você já se encontrou em uma situação na qual você simplesmente não sabia o que fazer? E você se perguntou: e agora? Que decisão devo tomar? Como enfrentar essa crise? Como resolver esse conflito familiar? Como eu entrei nessa confusão? Como sair dela? Meus irmãos, perguntas assim mostram que algumas vezes, algumas situações nos deixam sem saber o que fazer. E aí nós temos que pedir ajuda. E aí nós temos que olhar para esse texto, porque, irmãos, aqui nós podemos encontrar respostas. Aqui nós podemos aprender o que fazer quando não sabemos o que fazer. O texto nos mostra uma mulher em meio a uma grande aflição. Ela, irmãos, está encarando uma grande crise. Ela está em meio a grandes dificuldades. Seu marido está morto e ela ficou com as dívidas que ele fez. E seus filhos estão correndo o risco de serem entregues aos credores
para trabalharem como escravos até que a dívida seja paga. E ela vive numa sociedade onde se privilegia os direitos dos homens e os direitos das mulheres são menosprezados, são ignorados. Sem marido, sem dinheiro e correndo o risco de perder os filhos. Uma coisa, meus irmãos, é certa: essa mulher não sabe o que fazer. É por isso que ela foi a Eliseu profeta. Quase todas as mães fariam o mesmo. Quase todas as mães farão tudo o que puderem para protegerem os seus filhos e para manterem a família unida. Essa mulher, meus irmãos, em meio ao desespero, foi em busca de respostas. Profeta Eliseu, e agora? Eu não sei o que fazer. Se essa, meus irmãos, é muitas vezes a dúvida que nós também temos, nós precisamos olhar para esse texto, para aprender que, em primeiro lugar, quando não sabemos o que fazer, devemos pedir a ajuda de Deus. Quando não sabemos o que fazer, devemos pedir a ajuda de Deus. Essa é a primeira coisa que esta mulher faz. Ela pede a ajuda de Deus. O versículo 1 diz que ela clamou a Eliseu. Meus irmãos, o verbo clamar aqui significa literalmente pedir ajuda. Senhor, eu preciso do teu auxílio. Senhor, eu preciso da tua ajuda. E quando, meus irmãos, essa mulher foi a Eliseu, ela estava, na verdade, indo ao próprio Deus, por intermédio do profeta Eliseu. Ela sabia que Eliseu era homem de Deus. Ela sabia que Eliseu sabia o que fazer. Por isso ela foi até ele em busca de ajuda. E na verdade ela estava buscando a ajuda do próprio Deus. Qual era o problema dela? Versículo 1: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Meus irmãos, segundo a lei de Moisés, o credor podia escravizar o devedor e os seus filhos até que a dívida fosse paga. E o credor está na porta desta mulher. Ela não tem dinheiro. E como ela não tem dinheiro, o credor quer levar os seus filhos para trabalharem até que a dívida seja paga. Ela não sabe o que fazer. E aí, ela pede ajuda. Na Bíblia, irmãos, nós temos vários exemplos de pessoas pedindo ajuda de Deus. Vejamos o profeta Isaías, capítulo 64, versículos 1 e 2. Ali ele diz: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Isaías aqui, meus irmãos, está pedindo, está rogando, está implorando por uma manifestação poderosa de Deus, para que ele desça, para que ele se manifeste de uma forma grandiosa contra os inimigos do seu povo. Vejamos também o exemplo do mendigo Bartimeu, Marcos capítulo 10. Sentado à beira do caminho, Bartimeu ouve que Jesus está passando. Então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse, meus irmãos, é um clamor desesperado por ajuda. É um clamor
desesperado pela ajuda divina. Esta mulher viúva faz parte de uma longa lista de pessoas que reconheceram e ainda reconhecem que a fonte de toda ajuda, que a fonte de todo consolo é o Senhor. O que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Pedir ajuda de Deus. Pedir ajuda de Deus. Clamar a Deus por ajuda. É a regra nas Escrituras, não a exceção. Então, em cada momento, nós precisamos clamar a Deus por ajuda. Para onde você corre quando a vida está complicada e você não sabe o que fazer? Às vezes, irmãos, nós corremos em várias direções, em busca de soluções humanas. E ao fazer isso, nós realmente nos afastamos, nós nos isolamos de Deus. E quando buscamos, olhamos para Ele como nosso último recurso. Já pedi ajuda a todos, agora me restou esse recurso. Eu vou para Deus. Não, meus irmãos. Deus deve ser o primeiro recurso a quem nós devemos recorrer. Ele é a primeira pessoa a quem nós devemos ir. Portanto, quando não sabemos o que fazer, nós devemos pedir a ajuda de Deus. Essa mulher nos ensina isso. E esse texto não está aqui à toa. Esse texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, colocado exatamente neste lugar das Escrituras, ele serve, irmãos, para nos ajudar hoje, para nos dizer o que devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Pedir a ajuda de Deus. Segundo lugar, quando não sabemos o que fazer, devemos ouvir a voz de Deus. Esta, meus irmãos, é a segunda coisa que nós devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Ouvir a voz de Deus. No versículo 2, Eliseu pergunta à mulher: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Meus irmãos, aqui Eliseu dá algumas orientações àquela mulher que nos parecem muito estranhas. Versículos 3 e 4. Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Como isso é possível? Ela tinha apenas uma botija de azeite. E no original, irmãos, essa botija era pequena. Era um jarro pequeno, como indica o texto no original. E ela tinha apenas uma botija pequena. Porém, ela devia derramar daquele azeite em todas aquelas vasilhas, não poucas, que ela havia tomado emprestado. Como isso é possível? O que vemos aqui é que essa mulher está diante de uma decisão: ouvir e ignorar, ou ouvir
e obedecer às instruções de Deus através do profeta. Meus irmãos, a escolha dessa mulher é nossa também. Existem todos os tipos de vozes que nós poderíamos ouvir neste mundo, se quiséssemos. Porém, a voz que devemos ouvir é a voz de Deus. As instruções que devemos ouvir são as instruções do Senhor. Quando não sabemos o que fazer, precisamos procurar ouvir a voz de Deus. Quando as circunstâncias forem desesperadoras, nós precisamos procurar ouvir a voz de Deus, e esta mulher fez isso. O versículo 5 diz: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Ela escolheu ouvir a voz de Deus. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira, o problema não é se Deus ainda está falando. Deus ainda fala. Deus ainda está falando através da sua palavra. Deus ainda está falando através do testemunho do seu Espírito Santo. Deus ainda está falando através de homens e mulheres que Ele coloca em nossas vidas para nos instruir, para nos aconselhar, para nos guiar. Deus ainda fala, e essa não é a questão. A questão é se nós estamos ouvindo quando Ele fala. Colocado de outra forma, quando Deus fala, nós ouvimos a sua voz. A segunda observação que eu gostaria de fazer aqui é que há uma diferença entre ouvir e realmente ouvir. Quando, por exemplo, a esposa diz: hoje o meu dia não foi bom, e o esposo ali distraindo, ouvindo, vendo o seu time favorito jogar, diz assim: que legal, hoje o meu dia não foi bom, que legal. Ele ouviu, mas ele não ouviu realmente a sua esposa falar. Meus irmãos, muitas vezes Deus fala conosco, e nós estamos tão distantes, entretidos com outras coisas, e não ouvimos realmente a sua voz. A terceira observação que eu gostaria de fazer aqui é que há uma conexão entre ouvir e obedecer. Há uma conexão entre ouvir e obedecer. E agora sim, a palavra shema no hebraico significa ouvir. Mas shema algumas vezes também significa obedecer. E aí nós vamos para o texto de Deuteronômio 6:4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em certo sentido, irmãos, Deus aqui está dizendo: obedeça, Israel. E aí, como eu disse, acontece muitas vezes. Isso acontece muitas vezes quando os pais falam com os filhos: você não está me ouvindo. E na verdade o pai quer dizer: você não está me obedecendo. Portanto, há uma conexão entre ouvir e obedecer. Meus irmãos, será que muitas vezes o Senhor não diz a mesma coisa conosco? Nós precisamos aprender com esta mulher. Por quê?
porque às vezes nós somos bons para falar com o Senhor a respeito dos nossos planos, mas não somos bons para ouvir a sua voz a respeito dos planos dele. Às vezes, irmãos, nós somos bons em dizer para Deus o que nós queremos que Ele faça, mas nós não somos bons para aproveitar o que Ele tem a fazer em nós e através de nós. Cada cristão precisa perguntar sempre: eu estou realmente ouvindo a voz de Deus? Não apenas ouvindo, mas ouvindo realmente. Quando não sabemos o que fazer, devemos ouvir a voz de Deus. Terceiro lugar, irmãos, quando não sabemos o que fazer, devemos confiar em Deus. Nos versículos 3 e 4, Eliseu dá instruções à mulher, e o versículo 5 diz que ela fez exatamente como ele determinou. Ela não apenas ouviu, mas confiou nas instruções de Deus através do profeta. E embora essas instruções fossem estranhas e não fizessem nenhum sentido, ela confiou, meus irmãos, que esse era o melhor caminho para a sua vida e para a vida da sua família. Isso exige confiança. Ela não sabia o que iria acontecer, mas precisava decidir confiar no Senhor, independente do resultado que viria. Às vezes, meus irmãos, como alguém colocou, é preciso uma crise em nossas vidas para testar a nossa fé, para mostrar os limites da nossa força e a suficiência da provisão divina. Porém, meus irmãos, para desfrutar dessa provisão divina, nós precisamos colocar as nossas vidas vazias de nós mesmos diante de Deus, confiando que o Espírito Santo do Senhor nos encherá e dará o que nós precisamos para continuar. É claro que é mais fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem. É mais fácil confiar em Deus quando as coisas estão dando certo. É mais fácil confiar em Deus quando você está com saúde. É mais fácil confiar em Deus quando você acaba de ser promovido. Mas, irmãos, quando nós estamos no fundo do poço, sob um céu escuro e com a alma carregada de tristeza, é mais difícil confiar em Deus. Ainda assim, precisamos confiar no Senhor. Foi isso que essa mulher fez. Ela estava desesperada, sem esposo, endividada. Além disso, como já vimos, corria o risco de entregar os seus filhos para trabalharem como escravos até que a dívida fosse paga. O que ela poderia fazer? O que nós podemos fazer em uma situação assim? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Ela confiou em Deus e Deus não a desamparou. Deus multiplicou o azeite. O Senhor encheu as vasilhas. O versículo 6 diz: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O versículo 7 diz: então foi ela
e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus irmãos, que virada de vida, que virada de vida. Deus cuida do seu povo. Há algo maravilhoso nessa história que nós não podemos deixar passar despercebido. E isso é o principal, é o mais importante. É o que essa história revela sobre Deus. Meus irmãos, Deus faz coisas extraordinárias na vida de pessoas comuns, na vida de pessoas simples, que se colocam à sua disposição, que desejam e decidem confiar nele. Deus faz coisas extraordinárias na vida de pessoas que têm pouco ou quase nada, como esta mulher, mas que decidem confiar nele, que decidem pedir a sua ajuda. Eu vou pedir a ajuda dele, vou ouvir a sua voz e vou confiar nele. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas simples, na vida de pessoas que têm muito pouco. Pense em Davi, meus irmãos. Davi tinha apenas um estilingue, porém com este estilingue, Davi derrotou o gigante Golias. Pense naquela criança, naquele garoto, lá na Galileia, que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E o Senhor usou esses tão poucos pães e peixes para alimentar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pense no apóstolo Paulo, em uma prisão domiciliar, preso, acorrentado a um soldado romano, e o que ele tinha era somente uma pena e um pergaminho. E o que temos dessa pena e pergaminho são cartas no Novo Testamento, escritos que têm transformado a vida de homens e mulheres, escrito que tem mudado a vida de pessoas, que tem edificado pessoas, que tem conduzido pessoas a Cristo. Meus irmãos, essa é a maravilha dessa passagem. Deus é capaz de fazer muito com pouco, desde que nós colocamos este pouco a seu serviço. Eu tenho apenas um dom. Graças a Deus você tem um dom. Coloque este dom na presença de Deus e peça que Ele use, e você vai ver, irmãos, o que Deus pode fazer com um dom. Eu só sei cantar. Coloque o seu canto a serviço de Deus, para ser usado por Ele. Não é nós, irmãos, que fazemos, é o Senhor que faz através de nós. Aquela mulher tinha apenas uma botija, um jarro pequeno de azeite. A história começou assim, e terminou o profeta dizendo: vai, vende tudo, paga a dívida e vivei do resto. Meu irmão, Deus é quem Ele diz que é. Deus pode fazer aquilo que Ele diz que pode. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso quer dizer?
que há algo maior reservado para você, que há algo maior reservado para nós. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Devemos pedir a ajuda de Deus. Devemos ouvir a voz de Deus. E devemos confiar em Deus. É isso que esse texto nos ensina. E são essas verdades, irmãos, que nós devemos usar, confiar nelas, quando nos encontrarmos em situações nas quais não sabemos o que fazer. Pedir, ouvir e confiar. Pedir, ouvir e confiar. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E que Ele possa colocar em nós uma convicção profunda de que essas palavras, de que essas verdades, elas são realmente verdades divinas, para que nós as coloquemos em prática em nossa própria vida. Vamos orar. Pai, nesse momento nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, colocando esse texto aqui para nossa instrução. Que possamos, Pai, ouvir sempre a Tua voz, que possamos buscar a Ti por ajuda, que possamos confiar no Senhor. Nós somos o Teu povo, nós precisamos de Ti. Portanto, meu Deus, ajuda-nos agora, ajuda-nos sempre, em nome de Jesus. Amém.